Então vamos aqui começar. Olha só, a gente começa na formação da identidade da Roma Antiga. Por quê? Quais foram os povos, professor? Você pode indagar, que formaram Roma. Vieram do nada? Só foram os gregos? Não. Etruscos, sabinos, latinos e os principais, que são os italiotas. E falando em italiotas, nós iremos fazer aquela ligação de capitula. Poxa, professor, eu ouvi esse nome em algum lugar. Ah, lembrou, não foi? Aquela loba. Segundo a lenda, 2 meninos nasceram e foram colocados naquele cesto no rio Tibre. Olha aí, Tibre. E lá, mais adiante, encalhou. E essa loba viu, arrastou essas crianças e começou amamentando-a. Gente, isso aí, óbvio, é história lendária. E mais adiante, caçadores da região ali, daquela província, da região que ainda não era Roma, viram as criancinhas, pegaram, levaram e adotaram. Quando cresceram, iria ter que formar um reinado. Quem seria indicado? Rômulo ou Remo? Olha o nome, Rômulo e Remo, das crianças. Aí o que fez? A indicação era Remo. Por que Remo? Mais habilidoso, aquele que tinha empatia com o grupo. E, óbvio, pela velha história, Rômulo com inveja mata Remo. E inicia a história de Roma Antiga. Veja só que lenda. Então essa lenda mitóica, mitológica, é uma essência ou reminiscência da Grécia Antiga. Localização, como eu já falei há pouco, Península Itálica. Olha o mapazinho, veja como é importante, gente. Como o Enem faz, hein? A fusão entre história e geografia. Rio Tibre, olha aí, cuidado para não confundir com Tigre, que é lá da Mesopotâmia. Relevo moderado, olha a geografia de novo. Facilitou a comunicação, litoral pouco recortado, a lenda que eu citei agora há pouco de Rômulo e Remo. Tá bom? Região planície do Lácio, olha aí, favoreceu o desenvolvimento da agricultura e o modo de produção escravista, aquele escravismo clássico. Tá lembrado que eu citei na Grécia? É o mesmo. A única coisa que vai acrescentar, que era, o que é escravismo clássico? Dominados por guerras e escravos, por débito, e agora em Roma também vai ser crianças órfãs. Mas, professor, que maldade. Isso mesmo, fazer o quê? É a natureza da dominação. Olha aqui, na Península Itálica, veja a questão geográfica cortada. Olha o Mediterrâneo, a importância do Mediterrâneo que vai ser para Roma. Etruscos, Rio Tibre, italiotas e gregos. Não esqueçam. Italiotas, segundo são os descendentes de Rômulo e Remo, hein? Na figura aleatória. E esses italiotas, quem serão no futuro? Os patrícios. Opa! Os patrícios. Vamos lá. Tá? Identidade, língua e literatura, o latim, o nosso latim, né? Que vai dar origem a inúmeras outras línguas latinizadas da Europa e da América nossa. Língua portuguesa, francesa, italiana, espanhola, como base, né? Que são derivados do latim. Nós temos o cristianismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Aliás, mais adiante, hoje não. Na próxima aula, viu? Fiquem ligados, a gente vai ver a formação do cristianismo, século II de Roma, no Império. Hoje a gente vai o quê? Roma, realeza, muito bem. Epa, peraí, essa Roma realeza também é chamada de quê? Monarquia. E depois a gente vai iniciar hoje a República, tá bom? Por quê? Porque o período historiográfico da monarquia ou realeza ela é muito pequena, tá certo? Vamos lá. Ciência utilitarista, arquitetura, terras, arcos, arenas e aquedutos, ou seja, reminiscência da Grécia Antiga, da arquitetura grega, da estrutura grega, não é? Direito romano. A gente para. Gente, olha o símbolo ali da balancinha. É a ciência jurídica que nós iremos ver na República, que é a essência de Roma, porque os demais outros estruturas política social foram readaptadas da Grécia, tá certo? Vamos lá, iniciou com a lei das 12 tábuas, direito público, você aí que vai fazer vestibular para direito, olha aqui, direito público, vocês vão ver isso na universidade, claro, com mais detalhes, relações de indivíduo e Estado,
Direito privado, relação do indivíduo entre si. Direito natural, origem dos direitos humanos. Direito agente, origem do direito. Internacional, que é de tamanha relevância para a atualidade. Direito civil aplicado aos que possuem direitos políticos. Aí você pergunta, peraí, quer dizer que nem todo mundo tem direito político? Nada disso. E o escravo tem direito político? Tinha não. Nem na Grécia, nem em Roma. E o plebeu tem? Em muito momento não, só depois, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá certo? Olha as fases aqui que eu citei. Monarquia ou realeza, já dei a dica, tá vendo? 753 a 509. AC, lembre, decrescente, antes de Cristo. Por quê? Porque o calendário gregoriano ainda não tinha sido feito, porque nem Jesus tinha nascido. República, res, pública, res é coisa em latim. Pública, povo. Tá certo? Mas foi governo do povo, professor? Foi nada. Foi como aquela democracia falsa da Grécia Antiga, exatamente de Atenas. Tá? 509 a 27 a.C. E o Império, olha, 27 a.C. a 476 depois de Cristo, claro que Cristo já tinha nascido, não é isso? Então, como Cristo já tinha nascido, dentro desse contexto histórico, olha aqui, opa, engoliu A, hein? É monarquia, tá bom? 7 reis romanos lendários, latinos e sabinos, Rômulo, Numa, Pompilo, Túlio Hostílio, Anco, Márcio, Etrusco, Tarquínio, Prisco, Sérvio, Túlio e Tarquínio Soberbo. Claro, esses detalhes não vão ser cobrados no vestibular. Eu estou colocando apenas para a gente fazer essa introdução para entrar no essencial. Olha só que coisa legal. Política, economia e sociedade. Gente, veja só, eu estou desmiuçando para vocês. Estou ajudando no material de vocês, tá? Complementando o material. Rei, executivo e judiciário. Senado, legislativo, poder de veto. Gente, toda a política vai ser administrada pelos patrícios. Lembrem, patrícios. Assembleia, a cúria aprovada as leis. Opa, você disse, espera aí, professor. Assembleia Curial é isso mesmo. Mas da cúria lá na Igreja Católica, não existe a cúria? Existe quando ela for surgir no século IV para o século V. Isso é bem depois. Mas vem da base da cúria, que é uma assembleia. Tá bom? Isso, questão política. Bora para econômica? Modificações econômicas, claro. Adaptações. A agricultura supera a pecuária. Gente, para lembrar, Roma está se formando agora, nesse período, para se organizar na essência da República Romana. Sociedade. Patrícios, proprietários de terra, gente. Proprietários de gado, hoje chamados latifundiários. Para aí, traz para a atualidade. Nós sabemos que muitos ainda políticos são latifundiários no Brasil. E a reforma agrária nunca surgiu? A primeira tentativa a gente vai ver aqui, na período republicano, hein? Tibério Caio Graco, minha gente. Vamos ver aqui. Patrício, proprietário de terra, eles que compõem o Senado, eles são elite e é o único que é cidadão de Roma. Gravem isso, anotem aí. Patrício, único que é cidadão de Roma. Consequentemente, é o único que tem poder. Clientes. A gente costuma dizer assim, então o cliente da loja. O cliente aqui é de submissão. Aquele que vem da clientela, subviente, dependente, deve favor a quem? A uma elite patrícia. Então, trabalham para os patrícios, prestam favores e serviços para ele. E o que é que ele ganha? Proteção, ajudos financeiros com cargos políticos e públicos, terras. Então, essa pessoa serve ao senhor patrício e esse patrício dar-lhe, enquanto servir-lhe, apoio, ajuda. Plebeus, a plebe, comércio sem direitos políticos, viu? Veja só, eles poderiam ser soldados, mas não poderiam ter patente, não poderiam ter terra, não tinha legislação que beneficiasse ele, agora pagava altos impostos. Eita, vem aquela ideia. E a moeda de Roma? Poxa, qual será a moeda de Roma, hein, gente? É o denário. Escravo, prisioneiros, endividados e crianças órfãs. Tá certo? Então, dentro desse contexto aqui,
A gente vê, olha aí, eu subdividi na pirâmide, tá? Para facilitar a vida de vocês, hein? Governo patrícios. Cliente, maioria da população romana. Dependentes agregados dos patrícios, subviente no popular. Plebeus, lavadores, comerciantes, artesãos, soldados, a princípio não tinham direito. Depois é que a gente vai ver na outra aula, super massa. Tá certo? Matando as saudades, a continuidade desse assunto dos plebeus, os tribunos da plebe. E, por fim, escravos, por guerra, por dívida, crianças órfãs, considerado instrumento de trabalho, como aqui no Brasil, por exemplo. O comércio daqui é financeiro, mas eles não tinham direito e tinham cidadania. O comércio ali é muito mais do que financeiro, é por dominação, tá certo? Alguma dúvida aí, gente? Lembrem, fiquem ligados, porque vai ter daqui a pouco, depois que terminarmos a nossa vídeo aula, a gente vai ter as nossas atividades no Forms. Umas atividades, exercícios bem legais dentro do assunto que a gente está trabalhando com vocês, hein? Assunto de vestibular também. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ver a República. Olha aí, acabou a monarquia. Ah, que pena, professor. Acabou já? Claro, gente, é organização, é estruturação política, administrativa, social. Agora vem a base. Mas, professor, por que acabou a monarquia? Por quê? Porque a maioria destes que estavam no poder eram quem? Muito bem, patrícios. Se um rei era patrício, o outro era subordinado a ele. O que é que eles pensaram? Peraí, vamos fazer uma república onde vamos dividir o poder em magistraturas. Olha o nome da atualidade. Por exemplo, um juiz é um magistrado, vem da jurisprudência, da ciência romana. É aí que vai surgir a ciência romana. 509, como a gente tinha colocado, a expulsão do rei Tarquínio escolhido e o novo regime república. Reis, tá lembrado? Anote aí, por favor. R-E-S, réis, igual a coisa. Pública, povo. Não é? O que não foi, mas representa isso a palavra em latim. Tá bom? Um novo regime político, caracterizado por principais regimes, a escolha de um governante, meio de eleições e cargo não ser vitalício. Aí você para. Veja só. Mas é elite escolhendo elite, gente. Se é quem vota? O patrício. Quem é votado? O patrício que tem cidadania. Por enquanto. Vamos lá. Magistratura. Cuidava das questões administrativas do comando, o exército, olha aí, assegurando as realizações dos censos. Olha aí, censo, poxa, censo. Hoje nós temos um censo. Uma pessoa vai em nossa casa, ao IBGE, e vai perguntar quantas pessoas moram, o que estuda, a renda familiar, o que temos, para ter uma média socioeconômica da sociedade brasileira, ou financeira no popular, tá bom? Que vem aqui, tá certo? Que vem da palavra censo. Senado, gente, Senado composto essencialmente por patrícios. Dirigia a política interna e externa, propunha as leis, a Assembleia controlava todas as funções públicas. Tá bom? República, assembleias, olha aí, cônsul, censor, ditador, pretor, edil, questor. Aí a gente para. Veja só. Hoje você tem um cônsul. Por exemplo, o Brasil tem um consulado nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um consulado no Brasil e assim sucessivamente, né? Que mantenha relações diplomacia ou diplomáticas, que vem desse cônsul. É o maior cargo político de Roma que um patrício pode ter quando não tem crise. Quando acontece a crise em Roma, eles elegem um ditador, que é o maior cargo. Por exemplo, Júlio César foi um ditador. Ele tem que, poucos meses, resolver o problema de Roma, acalmar a problemática. Aí depois esse cargo se extingue quando normaliza a sociedade. E lembrem que, principalmente nessa época, você vai explorar o mar. Qual é o mar? Mediterrâneo. É o único mar navegável na época. Tribal, comícios centuriais e assembleia curial. Então, veja só, gente. Aí a gente percebe exatamente isso aqui. Estamos acabando. Poxa, no instante passa, hein, gente? Essa aula voou, né? Para fechar, na próxima aula a gente vai ver essa organização e quem é um edil, quem é um pretor, quem é um censor, quem é um questor, o ditador e o cônsul. Tá certo? Um forte abraço e até a
próxima aula, gente!